Sejam muito bem-vindos ao 22º episódio da série, onde estamos a acompanhar a segunda edição da Liga do Patreon do SM Pro. Hoje temos um jogo fora de casa muito difícil contra a equipa do Ruben, do River Plate. Nós vimos de uma sequência de 2 vitórias e vamos ter que procurar ganhar então este jogo. O Hugo Bessa, que está em primeiro lugar, agora apenas a 4 pontos à nossa frente, vai jogar contra o Santana, o rei dos empates. Portanto, tenho aqui alguma esperança que o Santana possa continuar a sua sequência de empates e conseguir então fazer com que nós nos aproximemos do Hugo Bessa, caso nós consigamos pontuar hoje, que vai ser difícil, mas é esse o objetivo. Portanto, sem mais demoras, vamos para o jogo, bora! Já estamos prontos para dar início à partida. Jogo muito difícil contra um adversário que é um membro dos Portucale, um colega do grupo. Nós sabemos a qualidade que ele tem. No entanto, eu não sei bem como é que ele vem a jogo, porque a última vez que eu utilizei o analista de dados foi a cerca de 10, 15 minutos da hora do jogo e ele estava com o 4-5-1 que tinha usado no dia anterior. No entanto, estava com um 11 por escalar, ainda tinha alguns jogadores por colocar, portanto eu acredito que ele tenha preparado a equipa já depois dessa minha última vista no analista de dados. O árbitro é muito rigoroso, nós vamos com uma agressividade de cuidadoso. Nós temos tido alguma sorte, digamos assim, porque quando temos apanhado árbitros rigorosos, tenho ido algumas vezes em cuidadoso e não temos perdido muito no que diz respeito a resultados nesses jogos em particular, e temos conseguido evitar cartões vermelhos, lesões e até cartões amarelos. Muitas vezes com árbitros vermelhos temos conseguido ter 0 cartões amarelos. Eu sei que quanto mais a agressividade, supostamente melhor a nossa equipa joga, mas a verdade é que ultimamente não me tenho dado mal, portanto voltei a arriscar aqui num 4-3-3, fora de casa, neste jogo contra o Ruben. Tenho uma equipa superior à dele e vamos em cuidadoso. Vamos com umas barras um pouco mais baixas do que é costume, por jogarmos fora, por ser um jogo difícil. O Ruben já tem o estádio a nível 3 e pronto, não sei mesmo qual é a formação que ele vai jogar. Eu apostaria num 4-5-1 ou então numa daquelas malucas que ele tem andado a utilizar, que ele contra o Hugo Bessa utilizou um 3-2-3-2 ou algo assim desse género. Portanto também não me surpreendia que ele tivesse aqui uma tática meio estranha, mas na verdade eu não sei mesmo. Portanto, vamos para o jogo. Independentemente disso, nós entramos em campo com vontade de ganhar. Eu também não consigo perceber ao certo pelos jogadores dele qual é a tática com que ele vai entrar. Vamos ter que ver no final. O que eu consigo perceber já é que realmente a nossa equipa está aqui bastante superior à equipa dele. Inclusive ele está a utilizar um guarda-redes de 87, um avançado de 86, um médio de 85, parece-me a mim. Portanto, aqui bastantes jogadores com nível abaixo do nosso. Agora que estou a ver isto, temos mesmo que ganhar este jogo, é muito importante. Vamos lá. Vamos colocar em vezes 2 e vamos embora. Temos a nossa primeira oportunidade hoje ao primeiro minuto e agora ao segundo com destaque. Portanto, 2 oportunidades em 2 minutos. Excelente entrada em campo. Não conseguimos, contudo, fazer aqui um gol logo a começar. Era muito bom. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Agora o Ruben teve uma oportunidade, um cartão amarelo também para ele. Vamos lá, precisamos de ganhar. E agora uma oportunidade para a equipa do Ruben. Aos 7 minutos e conseguimos. Boa. Conseguimos não sofrer golo. A bola embate na barra, segundo aqui o que o comentador nos diz. Muito bem, 30 minutos, poucas oportunidades. Algumas agora, uma para ele agora, outra para nós. Vamos lá, a oportunidade de fazer golo aos 39 minutos. Antes do intervalo seria muito bom. E a bola não entra. Vamos lá, 40 minutos, mais uma oportunidade antes do intervalo. E temos mesmo, e é o nosso ponta de lança aos 41 minutos. Mas não consegue fazer golo. 41 minutos e continua 0-0. E agora ainda há uma oportunidade para a equipa do Ruben mesmo perto do intervalo. Também não dá em gol. Boa. Vamos lá. Intervalo 0-0 ao intervalo. Houve várias oportunidades para as duas equipas. No entanto, pareceu-me que nós tivemos algumas oportunidades a mais. No entanto, 0-0 ao intervalo. Vamos ter que chegar mais fortes na segunda parte. E não somos nós que começamos melhor. 2 oportunidades para o Ruben logo nos primeiros minutos, e agora uma para nós, outra para ele. Nova oportunidade para ele, portanto até agora 4 oportunidades para ele e uma para nós, mas a nossa é a primeira de destaque aos 67 minutos e vamos lá, temos que aproveitar. Não conseguimos fazer golo aos 67 minutos, ainda está tudo empatado. Precisamos mesmo ganhar este jogo. 68 minutos, nova oportunidade, vai dar. Um passe de Cetim.
e não conseguimos mais uma vez. Estamos a desperdiçar oportunidades e o tempo vai passar e não conseguimos ainda fazer nenhum gol. Cartão amarelo para a equipa do Ruben. Vamos lá, temos que marcar gol. Já estamos tão perto do fim. Golo! Aos 73 minutos vai dar. Muito bem, 1-0. 76 minutos, nova oportunidade para nós. Já estamos a ganhar. 2-0 aos 76. Muito bem. Sofremos muito para marcar um golo finalmente aos 73, mas conseguimos chegar à vantagem e logo a seguir ampliá-la para 2-0. Portanto, muito dificilmente agora este resultado nos vai escapar e é uma vitória que era muito difícil e é muito importante. Aos 81 minutos ainda podíamos aqui ter marcado o 3-0, mas o Belozoglu não conseguiu concretizar esta oportunidade. Aqui uma substituição, vai entrar o Erdem. Aqui uma lesão para o jogador do River Plate e agora só quer que termine o jogo. 2-0 é um resultado muito bom. 89 minutos, uma substituição. Vamos ganhar o jogo. Aí está, apito final, conseguimos vencer em casa do Ruben por 2-0. Uma vitória importante para nós. Vamos já passar aqui para o computador. Vamos ver como é que correu estatisticamente este jogo. Estou bastante curioso. Foi um jogo que me pareceu que nós tivemos mais oportunidades. No entanto, o Ruben também foi tendo as oportunidades dele. E também estou bastante curioso para ver qual foi a formação que ele utilizou e se ele preparou o jogo. Portanto, vencemos por 2-0 fora de casa. Se tinha o jogador certo para marcar os cantos, a assistência para gol é prova disso mesmo. Nós já tivemos aqui algumas dicas durante a época que nos foram dando aqui o esclarecimento de algumas tarefas a nível dos cantos, dos penaltis, do capitão. Basicamente sempre, já não é a primeira vez que aparece esta informação a dizer que o Steam é um bom jogador para marcar os cantos. Os cantos são marcados então pelo Steam, os livros são marcados pelo Belozoglu, porque também já apareceu a mesma mensagem. Os penaltis é que ainda não tive nenhuma mensagem, inclusive já tive uma ponta de lança, o Asa, a falhar penaltis, portanto até agora ainda não tenho a certeza de qual é o melhor batedor. Tenho colocado o extremo, ou o Baidar, ou o outro extremo para ver se recebo alguma informação. A verdade é que até agora ainda não tive essa informação. Nos cantos já tenho, nos livros já tenho e o capitão também já tenho, que é um defesa central. Apesar de dizer aqui que tenho sempre falta de um líder, tenho todos 26 anos, no entanto aquele acaba por ser a melhor opção que eu tenho para utilizar como capitão. Portanto, Baidar marcou aos 73 minutos, assistido por Steam, mais uma assistência do Steam. O Steam tenho quase a certeza que é o melhor, é o líder das assistências no nosso campeonato. E depois temos o Asa, o nosso ponta de lança, a marcar, assistido pelo Baidar, que marcou o primeiro gol. Conseguimos ganhar por 2-0, 8 remates a 13, portanto é uma vitória justa. 6 cantos a 4 para a equipa do Ruben, ainda assim. E temos aqui um 3-2-5 do Ruben. 3-2-5, 5 pontas de lança. 37% de posse de bola, 63% para nós. Acaba por ser aqui uma tática também meio estranha aqui do Ruben. Nós utilizámos o nosso 4-3-3 de forma a termos o melhor 11 possível, sendo um jogo tão difícil. Quis ir a jogo com os nossos melhores 11 jogadores, portanto não poupei ninguém e fui no 4-3-3, apesar de ser uma tática arriscada para jogar fora. Senti que seria importante levar o nosso melhor plantel para este jogo. Conseguimos vencer aqui por 2-0. A tática do Ruben foi assim meio estranha, mas já cada um joga como quer, né? Isso não nos diz respeito. Ele também tem andado a fazer táticas mais estranhas ultimamente noutros jogos. Bem, o nosso ataque ainda está fresco, apesar de já estar aqui já não está no máximo, está a 91%. Penso que os 3, portanto 91 e 91, exatamente. Depois temos então aqui no meio campo o Yetkinner, que é o nosso médio defensivo, já um bocadinho abaixo nos 89, mas o resto está tudo ok. Na defesa também está tudo ok, com exceção aqui deste defesa central que está com 88%. Vamos ver contra quem é que vamos jogar a seguir no próximo jogo, para ver se temos a possibilidade de descansar eventualmente aqui este Heratli e também, quem sabe, aqui o Yetkinner. Vai sempre depender daquilo que é o jogo da manhã, se ele tem uma boa equipa, se ele tem os melhores jogadores disponíveis. Vamos tentar ver qual é que é a situação do nosso adversário para perceber se conseguimos ou não fazer essa gestão. O nosso guarda-redes também ainda está numa condição física interessante, tem 92%, portanto está tudo ok. Vamos ver então os resultados desta jornada e principalmente estou aqui bastante curioso para ver o resultado entre o Santana e o Hugo Bessa. O Santana tem feito muitos empates. Vamos já, vou tentar não olhar já para o resultado e ir por ordem. Temos o Nené a vencer por 1-0 o Game 9/1. O Nené, que estava a perder algum terreno para os lugares ali cimeiros, hoje consegue voltar às vitórias com 18 remates a 4, um domínio avassalador desta partida, 61% de posse de bola,
4-3-3 utilizado por ambas as equipas. E temos então aqui mesmo um empate entre o Santana e o Hugo Bessa. Estou bastante feliz, obviamente, porque nós estávamos a 4 pontos do Hugo Bessa. O Hugo Bessa empatou e nós vencemos, o que quer dizer que neste momento estamos apenas a 2 pontos do líder e ainda vamos jogar em nossa casa contra ele. Portanto, neste momento podemos afirmar que dependemos apenas de nós para tentarmos ser campeões. Isso é algo incrível. Nós já estivemos a 7 pontos do Hugo Bessa, portanto, neste momento estamos muito melhores, não é? É claro que ainda sonhamos com essa possibilidade. Aqui o Hugo Bessa teve um cartão vermelho aos 49 minutos. Podia até ter perdido este jogo, o Hugo Bessa. O Santana fez 4 remates contra 2 do Hugo e consegue então aqui um empate a equipa do Hugo, mesmo estando a jogar com menos um jogador. 5-2-3 utilizado por ele e o Santana jogou no seu 4-2-3-1. Não foi muito eficaz. Passou muito tempo com mais um jogador, quase toda a segunda parte, e mesmo assim só conseguiu fazer 4 remates no jogo todo. Acaba por ser uma estatística ofensiva pequena para aquilo que podia ter sido por estar a jogar com mais um jogador, não é? Mas o empate acaba por ser um resultado que ainda assim sabe a pouco para o Santana, porque acaba por fazer na mesma o dobro dos remates do adversário, ainda que tenham sido poucos. 55% de posse de bola, portanto estatisticamente não muito desequilibrado, mas um pendor para a equipa do Santana. O Mesco, que é o nosso adversário do próximo jogo, a empatar em casa contra o Tiago Medinas. Bastantes cartões amarelos nesta partida, 9 remates para cada lado, 6 cantos a 4, 51% de posse de bola, 4-3-3 do Mesco contra um 4-5-1 do Medinas. Acaba por ser um jogo realmente bastante equilibrado e o empate é um resultado que assenta bem nesta partida, era um árbitro vermelho. De seguida, novo empate a 0, 3 empates a 0 seguidos e houve mais um nesta jornada. O Karim a empatar então em casa, ainda que tenha tido aqui a expulsão do Neymar aos 47 minutos e ainda outra expulsão. Portanto, a equipa do Karim está com menos 2 jogadores desde 64 minutos e o Simões e o Bayern de Munique do Simões não conseguem aproveitar. 3 remates para o Santos, 5 remates para o Bayern, 53% de posse. Aqui o Karim foi num 5-2-3-B e o Simões foi num 4-5-1. Bastante curioso aqui o facto de o Simões ainda ter tido mais uma falta cometida do que a equipa do Santos e o Santos ter levado 2 cartões vermelhos. Tanto um como o outro foram cartões vermelhos diretos. Um por parar uma oportunidade clara de golo com um desarme agressivo e outro por pontapear o adversário sem bola. Cartões de amarelos levaram 3 cada um, faltas foi equilibrado, mas o Simões ainda fez mais uma e o Karim teve 2 expulsões. Muito bem, empate a 0. Então vamos passar para o próximo jogo e o Liverpool retorna às vitórias. O Liverpool vence por 1-0 com um gol de penalti logo aos 14 minutos, Michael Owen. Ainda tivemos aqui uma lesão na equipa do Arsenal aos 34 minutos, alguns cartões amarelos para a equipa do Roberto, 2 na verdade, 6 remates a 5, 7 cantos a 4, 53% de posse de bola, 4-2-3-1 contra 5-4-1. A equipa do Roberto acaba por vencer um jogo que foi equilibrado. No entanto, uma ligeira superioridade para o Roberto e um penalti a dar então a vitória neste jogo bastante equilibrado. E o Roberto consegue assim regressar às vitórias. Este era um jogo que eu tinha muita curiosidade para ver também. Duas equipas têm estado muito bem nesta segunda volta deste campeonato. E aqui o Benfica em casa contra a Juventus a fazer um empate a 0. 2 cartões amarelos para cada lado, 6 remates para cada lado, 5 cantos a 1, 48% para 52%. O Camila utilizou aqui um 4-2-3-1 fora de casa e o M. Lapino utilizou um 5-2-3-A a jogar em casa. Curioso que nos cantos o Camila foi bastante superior, nas restantes estatísticas nos remates foi igual, 6 para cada, e na posse de bola uma superioridade bastante ligeira aqui para a equipa do Lapino. Portanto foi um jogo mesmo bastante equilibrado e acabou por dar empate a 0, mais um empate a 0 que, a somar aos que estavam para trás, faz 4 jogos nesta jornada de empates a 0. Tivemos a nossa vitória contra o Ruben e o Mr. Cascão também regressa às vitórias fora de casa contra um Galatasaray que tem estado bastante mal. Ontem jogámos contra o Galatasaray não poupou os jogadores, portanto se já jogou contra nós com os jogadores todos rotos, hoje então contra o Mr. Cascão mais rotos ainda estavam. Acaba por sofrer o gol ainda assim bastante tarde, já aos 72 minutos. O Mr. Cascão tem um jogo de 16 remates a 8, muitas oportunidades, duelo de 4-3-3, 16 remates a 8 acaba por ser então uma diferença bastante assinalável. A equipa do Veiga estava bastante cansada
Isso também ajudou certamente o Mr. Cascão, tal como nos ajudou também a nós ontem. E o Mr. Cascão consegue então aqui regressar às vitórias. Vamos já ver então como é que ficou a tabela classificativa depois desta jornada. E temos aqui o Hugo Bessa com 47 pontos. E temos aqui o nosso Fenerbahçe a aparecer finalmente em posição de estarmos apenas a um jogo de podermos subir de posição para o lugar que é do Hugo Bessa. Desde a segunda jornada, se eu não estou em erro, na primeira jornada nós fomos líderes. Na segunda jornada deixámos de o ser porque empatámos logo contra o Camillier nesse jogo. Nós nunca mais voltamos a conseguir ocupar a posição de primeiro lugar e ou eu estou bastante enganado ou o Hugo Bessa está desde essa segunda jornada até agora a esta 22ª jornada em primeiro lugar. Vamos ver se na próxima jornada conseguimos ter aqui a possibilidade de passar para a frente. E temos ainda aqui uma questão, é que o Hugo Bessa tem uma diferença de golos inferior à nossa. Isso quer dizer que basta o Hugo Bessa empatar e nós ganharmos a próxima jornada para isso acontecer. Temos que lutar para ganhar o próximo jogo. Estamos aqui a chegar a uma fase muito decisiva da época. Estamos com 22 jornadas num total de 30 e estamos aqui com a possibilidade de discutir este campeonato com o Hugo Bessa, que tem estado a fazer um trabalho muito bom. No entanto, nesta segunda volta não está a conseguir ter tantas vitórias como na primeira volta e está aqui a abrir aso a que nós tenhamos aqui então uma esperança de conseguirmos então passar para a frente. Em terceiro lugar temos o Roberto, que também tem feito uma segunda volta incrível. Está apenas a 6 pontos de nós e a 8 do Hugo Bessa. Não é impossível, mas é um pouco difícil, não é? Depois temos o Mr. Cascão a 2 pontos do Roberto com 37. Apenas a 1 ponto do Mr. Cascão temos o Nené, que hoje voltou às vitórias. O M. Lapine hoje empatou em casa contra a Juventus e fica aqui então com 35 pontos. Se tivesse ganho o jogo de hoje, o M. Lapine estaria então com 37 pontos. Ficaria então em quinto lugar porque o Mr. Cascão tem uma diferença de golos superior à dele, portanto estaria em quinto, mas estaria com os mesmos pontos que o Mr. Cascão. Grande segunda volta aqui do Lapine. O Ruben hoje perde contra nós e perde aqui um pouco de terreno, fica já a 5 pontos do Benfica, do sexto classificado. Temos o Tiago Medinas a aparecer em oitavo lugar com o empate de hoje, 29 pontos, e temos o Camiller que, apesar de ter empatado, conseguiu ultrapassar o Game 9 over 1 porque empatou em pontos com ele e tem uma diferença de golos melhor que a equipa do Game 9 over 1. Depois do Game 9 over 1 temos então o Santana em 11º, depois temos o Lil Jeep, temos o Karim, o Mesk, o Simões e o Veiga. E o nosso adversário do jogo da manhã vai ser aqui este Mesk. Vou aproveitar já para ver como é que está o plantel dele, ver como é que está fisicamente e em termos de nível também. Portanto, ele tem aqui um ponta de lança 102, tem aqui um extremo 98, tem aqui outro ponta de lança 89 que moral está muito em baixo, mesmo os outros dois já não estão no máximo, nem sequer a 90%, mas continuam com uma moral alta. No meio campo ele tem disponível o seu melhor médio, que é o David Beckham. Depois tem o Zidane numa condição física de 82%, já não está no máximo, portanto a moral também não está no seu melhor. O jogo vai ser em nossa casa. Já estou a ver aqui que o melhor defesa da equipa dele está suspenso, não vai jogar contra nós. Portanto, este lateral esquerdo, Roberto Carlos, não vai poder jogar contra nós. Ele vai ter que utilizar eventualmente este lateral esquerdo de 90 e nós vamos utilizar um extremo de 107, 108. Portanto, uma diferença de 18 pontos. Portanto, espero que consiga tirar vantagem aqui do nosso corredor direito, a apanhar aqui o defesa esquerdo. E na verdade ele nem sequer tem defesas direitos no plantel, portanto ele vai ter que utilizar um defesa central ou defesa direito, que também não vai ser muito alto o nível, não vai ser acima de 90, porque ele só tem aqui um 99, outro 93. Se ele utilizar estes dois centrais na posição correta, os laterais vão ser de 90. Guarda-redes 111 e disponível, portanto facilmente ele conseguirá aqui um bónus de nacionalidade espanhol, se ele assim o quiser. No entanto, é em nossa casa e ele tem aqui a equipa numa condição física mais fraca que a nossa. Temos aqui o nosso plantel com os níveis bastante acima. Eu disse 108, mas são 107 afinal os nossos extremos. Mas temos um meio campo de 108, 109, 110, 102. Temos um ataque neste momento forte, um meio campo forte, todo um plantel forte. Fruto também daquilo que nós temos conseguido fazer em termos de evolução de plantel. Aproveitámos bastante bem o evento onde tivemos aqui 2 dias com treinos a 2 horas e conseguimos já até subir dos 1000 milhões de valor de plantel. Já estamos com um plantel com 100 milhões acima do Hugo Bessa. O Hugo Bessa que teve o melhor plantel durante bastante tempo, mas nós conseguimos começar a subir o plantel. E de facto este evento fez aqui uma diferença
importante. Depois do Hugo Bessa temos o Roberto, o Camiller, o Cascão e o Benfica do Lapine, de seguida ao Ruben, aqui já com 560, 550 milhões o Tiago Medinas, portanto, neste momento estamos com um plantel forte para atacar os próximos jogos, portanto, vamos jogar aqui contra o Real Madrid e não esperamos outra coisa que não uma vitória, vai ter que ser esse o objetivo. E, como nós vencemos este jogo contra o Ruben, hoje foi um dos melhores dias que eu tive do OSM, porque estamos em 4 ligas, todas elas muito competitivas. Temos esta liga do Patreon, temos aqui na LNPG, na primeira divisão pelos Portugal, que é uma competição bastante difícil. Estamos na Division Winners numa fase muito importante para decidir se vamos conseguir ficar ou não na primeira divisão. E foi a última jornada aqui da batalha, que é o que eu vos vou mostrar agora, onde jogámos fora de casa contra a equipa do Nelson de Longo do Twente. E conseguimos uma vitória muito boa por 2-1 fora de casa e justa. Foi a primeira vez que eu utilizei um 5-2-3 nesta batalha. 5-2-3A, o adversário foi num 5-3-2. Tivemos uma porcentagem de posse de bola de 62 e tivemos 9 remates a 3, 6 cantos a 4. Excelente vitórias. Entramos nesta última jornada com 2 pontos, aliás, com 2 vitórias a mais que o nosso adversário, com 6 pontos a mais do que o nosso adversário. E conseguimos aqui um resultado muito bom nesta última jornada. Tivemos a nossa vitória, tivemos o Mr. Cascão a vencer por 2-1 também. 14 remates a 11, 11 cantos a 4, 56% de posse de bola, vitória justa do Cascão. Portanto, tínhamos 6 pontos de vantagem à entrada da jornada, passa a 9, passa a 12. Aqui temos o empate do String que faz com que mantenha a 12. Muita sorte do String a não perder este jogo, 9 remates a 2, 5-2-3 contra 5-2-3. Mas a verdade é que se mantém nos 12 pontos de diferença. Depois temos o Foden Doku a conseguir uma vitória, passa-nos para 15 pontos de diferença, 10 remates a 8, 54% de posse de bola, 4-3-3 contra 5-2-3 daqui do Hugo Soares, que tinha uma equipa de objetivo 1. E depois o último jogo foi uma vitória para o adversário, portanto reduz 3 pontos, passa para 12, ou seja, nesta jornada tivemos 6 pontos positivos e na batalha ficamos com 12 pontos positivos. É uma vitória muito boa para nós. Nós tivemos, vou mostrar aqui só a classificação, independentemente disso não ter grande valor. Nós tínhamos uma equipa, se não me engano, do objetivo 5 e conseguimos ficar em quarto. Portanto, também em resposta à pergunta do dia anterior no YouTube, se não me engano, do Rui Aguiar, nós neste caso vamos conseguir cumprir o objetivo na Liga Holandesa e vai contar para o objetivo de dominação do mundo da Liga Holandesa por termos conseguido o quarto lugar numa equipa do objetivo 5. Em termos de valor de plantel ficámos assim, bastante positiva a nossa evolução. E até podia ser mais alta, não fosse os nossos jogadores serem tão velhos. Porque em termos de nível, até tivemos se calhar um plantel ao nível do melhor plantel desta batalha. Foi um bom trabalho da nossa parte nesta batalha. Portanto, deixem-me só ver se consigo mostrar-vos aqui. Nós tivemos 2 batalhas a decorrer ao mesmo tempo contra o mesmo grupo, contra os já vou ver o nome do grupo, batalhas Champions OSM, é isso mesmo, e nós conseguimos vencer a nossa batalha por 76-64. Os nossos colegas de grupo também estavam a batalhar contra os Champions OSM e também conseguimos vencer por 78-60, portanto 2 batalhas contra este grupo, 2 vitórias. Eles que estavam no top 10 do mundo e no top 3 de Portugal, e nós com estas 2 vitórias. Aqui a segunda equipa é constituída pelo Tiago Medinas, pelo Johnny, o Viato Dense, o RPC e o Vitórias, e a nossa pelo Tommy, Foden Doku, Cascão e o Estrilho, como vocês têm visto diariamente. Isso faz com que nós neste momento estejamos onde é que se vê aqui? Porque eu consigo ver aqui top 100, aqui pelo computador. Como é que eu consigo ver? Eu já mostrei isto antes. Divisões, acho que é aqui. É isto mesmo, top 100. Nós neste momento estamos aqui ainda em quarto lugar, mas estamos já muito próximos de conseguir regressar ao top 3 do mundo. Vamos tentar conseguir isto proximamente, né? O adversário que estava em décimo já caiu para 11º. No entanto, foi uma batalha bastante difícil. Muitos parabéns ao grupo adversário pelo bom trabalho. São sempre batalhas bastante complicadas e equilibradas, e esta vez foi para nós, felizmente para nós, obviamente. Bem, vamos passar aqui de repente
rapidamente aqui para a LNPG. Ontem tivemos a nossa primeira vitória para a LNPG, um jogo em casa, foi o nosso primeiro jogo em casa na segunda jornada e conseguimos uma boa vitória de 4-0 a utilizar um 4-3-3, 12 remates a 6, o adversário foi em 5-2-3, conseguimos 64% de posse de bola, 7 cantos a 4, grande vitória. Jogámos contra o adversário que tinha um plantel mais fraco na liga, não sei se mantém dessa forma. Exatamente, foi contra este plantel que nós jogámos e conseguimos aproveitar para ganhar e também para conseguir uma boa diferença de golos neste jogo. Ontem perdemos por 2-1, agora ganhámos por 4-0, portanto neste momento estamos assim, com 2 jogos, 3 pontos e vamos ter um jogo muito difícil na próxima jornada, fora de casa contra este Werder Bremen do André Soares, pertencente aos Rix, um grupo que se não me engano é OSM, o melhor grupo. Está já com um plantel bastante evoluído, acima do nosso. Também tem um valor de plantel superior ao nosso, obviamente. Nós estamos aqui em quinto lugar com 200 milhões. Ele está em primeiro lugar neste momento com 287 milhões. Vamos ver o que é que conseguimos fazer. Vai ser um jogo fora de casa. Ele já tem o estádio a nível 2, vai ser um jogo extremamente difícil. Vamos ver o que conseguimos fazer. E por fim, vamos passar então aqui no jogo da Division Winners. Nós temos com 2 jogos muito difíceis pela frente, que era este contra o Mr. José Carvalho e depois o próximo jogo vai ser contra o segundo lugar fora de casa, em nossa casa, que é o Masbá. E neste jogo tínhamos um árbitro laranja e tínhamos aqui, como vocês podem ver, a nossa equipa com o nosso melhor ponta de lança em risco de suspensão, os 2 melhores médios em risco de suspensão, o nosso guarda-redes em risco de suspensão. Portanto, tinha aqui o nosso lateral direito em risco de suspensão. Tinha aqui uma gestão muito difícil pela frente. Era um jogo muito difícil, porque íamos jogar contra o Mr. José Carvalho, que tem feito um bom trabalho. Pegou tarde nesta equipa, não começou de início e mesmo assim está nesta posição. Está aqui a lutar para ficar, provavelmente aqui diria eu que irá ficar por volta da terceira divisão, o Mr. José Carvalho, mas porque começou tarde. Porque se formos ver o calendário deste treinador, que é um treinador dos Portugal, ele tem feito uma grande segunda volta e mesmo na primeira volta, quando foi ele, agora qual é que é o nome da equipa? Vou tentar ver aqui pelo o jogo que nós fizemos. É o Turris Calcio. Onde é que está o Turris Calcio? Está aqui. Portanto, ele perde contra nós, mas tinha antes ganho 3-0, antes tinha perdido um jogo por 3-2 contra o IAC, também foi um treinador que está a lutar pela primeira divisão, já não nas últimas jornadas, mas esteve durante muito tempo em primeiro lugar inclusive, empatou contra o líder, o Cassiano, perdeu aqui este jogo 1-0, mas tem tido aqui bons resultados como vocês estão a ver, é um treinador que tem estado bastante bem, perdeu contra o Masbá aqui por 1-0, de resto ganhou os jogos quase todos, e nós acabámos por então fazer uma coisa que foi árbitro laranja e fomos em cuidadoso para tentar que os nossos jogadores em risco de suspensão não se lesionassem e não levassem cartão amarelo para podermos utilizá-los neste jogo que vai ser contra o Masbá, que é o que está em segundo lugar. Acabamos por ter alguma sorte porque o nosso adversário teve um cartão vermelho, ele foi em agressivo com este árbitro, ele jogou em agressivo, nós jogámos em cuidadoso. Felizmente para nós ele teve um cartão vermelho e isso facilitou muito o jogo a partir desse momento. Apesar disso só conseguimos fazer gol na segunda parte, mas conseguimos fazer 4 golos, 6 remates a 2, 59% de posse de bola. Nós utilizámos um 4-5-1, o Mr. José Carvalho utilizou então aqui um 5-2-3. O Masbá também venceu por 3-0, um jogo mais fácil contra um adversário que não está na mesma disputa que nós. E o Cassiano conseguiu ganhar 3-2 fora de casa, um adversário que também supostamente seria fácil. No entanto foi um jogo que ele até teve alguma vantagem estatística, mas só ganhou 3-2, podia ter aqui perdido pontos, certamente foi um jogo que foi um susto para ele. Neste momento, tabela classificativa, mantemos o primeiro lugar, vamos jogar contra o Masbá hoje, e se nós ganharmos ao Masbá hoje, muito dificilmente já não somos campeões nesta competição, porque o nosso calendário, a seguir ao jogo do Masbá só faltam 2 jogos, e são contra um treinador que está em último ou penúltimo lugar e que tem o pior ou o segundo pior plantel da liga, e contra o Icarsen em nossa casa. No episódio anterior eu já vos mostrei como é que estavam estas equipas, portanto temos uma vantagem muito grande contra eles. Hoje temos um jogo de grande nível de dificuldade e muito decisivo contra este Masbá, que é um treinador que também pertence aos Rix, o nosso adversário de hoje da LNPG, a OSM é o melhor grupo, portanto é um adversário com muita qualidade e vai ser o jogo que vai decidir provavelmente o título. Ele está a 1 ponto de nós. Temos ainda aqui a manter o Cassiano nas contas, mas
este jogo vai ter uma importância muito grande naquilo que vai ser o título. E ainda assim esqueci-me de dizer uma coisa muito importante, que é o Viduca não ganhou ontem, portanto está a 3 pontos de nós. O principal objetivo desta competição não é o primeiro lugar, o principal objetivo é o top 3 para garantir a primeira divisão. E este empate do Viduca contra o Regis, se não estou em erro, empataram entre si. É um empate que favorece muito tanto a nós, como ao Masbá, como ao Cassiano. Vamos ver quem são os jogadores que vão ficar, os treinadores que vão ficar no top 3. Para já temos aqui uma disputa a 4 por 3 lugares, portanto, bastante interessante. Faltam apenas 3 jornadas, vamos ver como corre. Portanto, como vocês puderam ver, foi mesmo um dia espetacular da OSM. Ganhámos aqui na nossa série fora de casa contra o Ruben, ganhámos pela primeira vez aqui na LNPG, ganhámos um jogo muito difícil aqui na Division Winners e ganhámos na batalha na última jornada, e essa jornada deu-nos também a conquista da batalha. Portanto, um dia muito bom da OSM. E vou passar aqui rapidamente no YouTube só para responder ao único comentário que temos aqui, que é feito pelo Osvaldo Reimão. O Osvaldo Reimão diz-nos: Serafim, relativamente ao 6-3-1 concordo com o que disseste. Pelo que vi, acho que o segundo gol do adversário foi de livre, o que assim já não é tão questionável. Relativamente ao primeiro gol, provavelmente foi uma saída para contra-ataque, como tu disseste, e marcou. Sim, ele está-se a referir à nossa primeira jornada aqui na LNPG, onde nós perdemos por 2-1 fora de casa. Vamos aqui rapidamente abrir. Num jogo onde nós começámos até a ganhar aos 68 minutos, marcámos 1-0, exatamente aos 68. E depois o nosso adversário conseguiu o empate aos 85 e o gol da vitória aos 90. No total fez 10 remates a 7, mas a verdade é que até aos 85... Portanto, ele fez pelo menos 2 remates nesta altura. Portanto, se não contarmos com estes 2 remates, ele teria 8 remates a 7. Era um jogo equilibrado. Acabou ele por conseguir fazer então aqui uma remontada, uma reviravolta nos últimos 5 minutos. E eu achei isso estranho porque ele foi num 6-3-1. Ou seja, não é uma tática muito ofensiva. Se eu estiver a perder e estiver a jogar em 4-3-3 ofensivo, a minha equipa pode atacar bastante, pode procurar o resultado, mas eu achei estranho um 6-3-1, uma tática tão defensiva, e de certeza que as barras também foram bastante defensivas. Como é que ele consegue em 5 minutos ir buscar um resultado com tipo, tudo ao ataque, não é? Eu achei isso muito estranho. A verdade é que ele conseguiu fazer 2-1, e aqui o Osvaldo Reimão diz-nos que um gol terá sido de livre, mas não sei se foi. Não diz aqui, de facto não tem uma assistência este gol, portanto pode ter sido livre. Pode também não ter sido, não sei se o jogo foi explícito em relação a isso. E este gol foi com assistência aos 85. Quem marca o gol é o defesa esquerdo dele, porque este jogador é um defesa esquerdo. E depois quem marca é o Meyer. Não sei qual é a posição dele, mas pronto. Acaba por ser um pouco estranho para mim ele em 6-3-1 ir tão à procura do resultado, não é? Tipo, como se estivesse no final do jogo a querer atacar muito. Consegue chegar a um igual e mesmo assim a equipa continua a ir para a frente, a querer ganhar, a jogar em 6-3-1. Apesar de ser em casa, parece-me assim um pouco estranho, mas pronto, faz parte. Nós festejámos bastante aqui este gol aos 68 minutos porque sabíamos que estava a ser um jogo difícil. E depois aos 85 levamos com o gol e aos 90 outra vez. Ainda por cima eu vejo sempre o jogo como eu mostro aqui na série, era um salto. Eu vou sempre acompanhando e tenho sempre... eu gosto de ter essa emoção de ver o desenrolar do jogo, as oportunidades. Portanto foi aqui mesmo um sofrimento muito grande quando aos 85 sofremos um empate. E aos 90 então foi mesmo de deitar as mãos à cabeça. Portanto, está feito. Respondemos aos comentários aqui ao comentário que nós tínhamos aqui do nosso amigo Osvaldo Reimão. Vamos então agora lançar aqui o 22º episódio da série. Estamos com 68 subscritores. Muito obrigado a todos por estarem desse lado a acompanhar esta série. Amanhã vamos jogar em casa contra o Mesc do Real Madrid. É um jogo em nossa casa. Temos uma equipa bastante melhor. Espero bem conseguir a vitória. Vou fazer o que puder por isso. Vou tentar poupar o mínimo possível para não dar muito aço a que possa haver surpresas. No entanto, sabemos como é que é o OSM e não está garantido, muito longe disso. Portanto, amanhã vamos ver como ocorre o nosso jogo e vamos ver também como ocorre o jogo do Hugo Bessa. Neste momento estamos numa fase onde os resultados são muito importantes, quer os meus, quer os do Hugo Bessa. Portanto, vamos ver o que é que conseguimos para amanhã. Muito obrigado a todos e até lá. Fui, pessoal.